Bom dia, Ícaro. Bom dia, Bom dia. João. Pega aí seu caderno de história. E aí a gente vai trabalhar agora, viu? Tô chegando, ser depois. Bota aí o título da aula, Reforma Religiosa. Bota aí o título da aula, Reforma Religiosa. Bom dia, Ícaro. Bom dia. Ícaro, tá me ouvindo? Tô. Certo. Aí bota aí a reforma religiosa. A gente vai terminar esse livro. Quando terminar, eu vou fazer a revisão do 6º ano, viu? Começar a revisão do 6º ano. Bom dia, Isaac. Bom dia, professor. Pronto. Sofia estava fazendo as atividades. Tava vendo aqui, recebi as notificações, viu? Olha, quem estiver tentando responder as provas lá as provas que tá no Google Sala de Aula, tá perdendo seu tempo, viu? Que já passou o tempo, que lá ali nem chega as notas pra mim. Ali só tá de enfeite. Eu tô vendo gente respondendo coisa antiga aqui, que não é pra responder, tá perdendo tempo. Ok? Aí pronto, então vamos lá. Vamos aí, coloque o título da aula, Reforma Religiosa. Coloca aí o título da aula de hoje. Reforma religiosa. Colocaram o título, Wendy. Bom dia, Wendy. Bom dia, professor. Já terminou de botar o título aí? Não, é que minha matéria de história acabou e eu tô encontrando onde eu coloco a matéria de história. Abra outra história. Aí tem que abrir outra matéria. Isso. Procure aí o lugar para abrir outra matéria. E cuide aí de fazer logo que eu vou passar já já, viu? Tô aguardando você dizer e concluir aí. Certo. Obrigada. Daqui a pouco eu ligo a minha câmera, daqui a pouco eu vou pedir para ligar a câmera, viu? Vai ficar sem ligar a câmera não. Todo mundo eu quero ver tá de farda. Professor, o senhor está colocando o título, o senhor está esperando para eu colocar o título, né? Ou é o quê? O senhor está esperando só o pessoal colocar o título, né? Tô esperando Tô esperando o Andy terminar aí, de botar o título e achar a matéria pra eu pegar e fazer aí a atividade. Perfeito, professor, obrigada. Não. Pronto, professor. Ok, vamos lá então. O título, a reforma religiosa, como o nome está dizendo, vai falar sobre as questões religiosas, as questões da religião, que todo mundo é impactado pela religião, todo mundo. Ah, mas eu não tenho religião. Todo mundo tem religião. Até quem diz que não tem religião sim, viu? Aí vamos aqui. Certo. Coloque aí, defina. Primeira pergunta. Defina reforma. Viu? A resposta você deixa aí 4 linhas, porque vocês vão ver o vídeo
e vão colocar a resposta. Eu não vou esperar vocês colocarem a resposta não. Aí, ó, designa a renovação ou modificação de algo velho ou desgastado, de modo que volte a nos servir adequado. Então, Professor, oi. coloca pra Isaac ou Ícaro tirar print e colocar no grupo. Não, vou botar nada no grupo não, vai ver o vídeo. Vai voltar hoje e vai ver o vídeo para fixar melhor. Então, vocês vão definir reforma. Vai escrever só a pergunta e depois responde, né? Isso. Só vai fazer a pergunta e depois vai voltar lá no vídeo no YouTube e vai ver a resposta. Viu? Professor, já pode começar a copiar essa As parte que eu sei. Não, você acabou de escutar não que eu falei, Ícaro? Eu tava falando Isaac e tava falando senhor, entendi, foi nada. Você já fez a pergunta aí? A primeira pergunta. Deixe 3 a 4 linhas. Aí vai fazer a segunda. Depois que eu terminar todo o questionário, você vai voltar lá no vídeo e vai pegar e fazer a resposta. Não quero nas provas, não quero respondendo da internet. Eu quero a resposta. Se eu boto essa pergunta, define a reforma, nem vá na internet pesquisar o que é, porque não vou querer a definição da internet. Eu vou querer a definição que eu estou dando aqui. E como algumas pessoas que eu vi, né, Sofia? E fazendo só um pedaço da resposta, sem botar a resposta completa. Eu quero a resposta completa. Se eu botei essas palavras todinha, eu vou querer essas palavras todas, viu? Então, vocês botam aí a primeira pergunta. Defina a reforma. Aí vamos aqui. Deixa eu só ajeitar aqui com a professora. Só um minutinho. Pronto. Aí, defina reforma protestante. Defina reforma protestante. Viu? Aí vocês vão botar aí a segunda pergunta. Defina reforma protestante. Então, aí aqui nós vamos ver, né, que são mudanças na Igreja Católica no início da Idade Média e foram definidos por membros da Igreja. Eles achavam necessário mudar os costumes da instituição e o comportamento do clero. Aí tem até aqui, viu? Aí é chamado Reforma Protestante. Então, a Igreja, ela reformar, né, é você pegar, tentar mudar algo, certo? Renovar. Então, por exemplo, tem gente que gosta de renovar sofá, tem gente que gosta de renovar objeto em casa, né? Tem gente que gosta de pintar um móvel para ele ficar mais bonito, né? Para ficar mais novo. Então, a Reforma Protestante foi isso, foi que houve mudanças na Igreja Católica no início da Idade Média, moderna, e elas foram defendidas por membros da Igreja. Aí o desenrolar dessa defesa, dessas mudanças, vai dar o nome de Reforma Protestante. Tem um monte de coisa ainda para ver, certo? Então, defina a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante aconteceu no século XVI e vai quebrar a unidade da Igreja no Ocidente, porque existe a Igreja Católica do Oriente e existe a Igreja Católica do Ocidente. Então, a Igreja Católica do Ocidente, a capital da Igreja é Roma, lá na Itália, que hoje é um país, né? E a do Ocidente é em Constantinopla, que é na Turquia, que é a chamada Turquia hoje, né? Então, nós temos essa questão. Entendido até agora? Sim.
Então, Sim. mais uma vez, só vai escrever as perguntas quando terminar a aula hoje, que tiver horário vago ou à tarde. Sua tarefa de casa é você pegar e fazer as respostas. O que foi, Gabriel? Não, porque é errado aqui. Não tem dúvida não, é? Não, que eu cliquei errado aqui no botão. Certo. Então, mais uma vez, é isso que eu estou falando para vocês. Vai fazer a pergunta agora, vai escutar a explicação. Quando for à tarde, vai lá ver o vídeo e vai responder o questionário. Então, mais uma vez, a gente está falando sobre a reforma protestante, sobre a reforma religiosa. Essa tela aqui, são muitas telas que tem assim, inclusive na Igreja São Francisco. Ela mostra uma profundidade, tá vendo? Ó, a pessoa tá aqui, aí tá mostrando ó, as colunas, o céu. Então isso é chamado de afresco, que a gente já estudou em arte. Então aqui ó, o afresco ele tá mostrando o homem, os anjos, Deus, né? Então aqui os demônios também, aparece tudo isso aqui, né? Tentando pegar a destruir o homem, né? Então aqui para o homem ir para a salvação. Então tem toda nessa tela aqui. Lá na Igreja São Francisco tem uma dessa aqui também, viu? A Igreja São Francisco lá no centro da cidade. Então aqui ó, detalhe do afresco de glorificação de Santo Inácio. Esse afresco é de 1691 a 1694. Foram 3 anos construindo ele. Ele é no teto da igreja de Santo Inácio em Roma, na Itália. Quando vocês forem lá em Roma, se for nessa igreja de Santo Inácio, vocês vão pegar e ver esse afresco que eu estou falando aqui, viu? Aí isso serve para arte, como a gente discutiu ontem, que viu ontem. A arte ela é muito importante para a nossa reflexão pessoal, viu? Então vai falar, eu estou falando para vocês sobre a reforma protestante. Vamos começar agora. E a primeira definição de reforma no contexto geral, e depois a reforma protestante. Quem chegou atrasado já pegou. Então, ó, movimentos reformistas. Deixa eu dar aqui a linha do tempo. Ó. Em 1517, Martinho Lutero ele vai pregar na igreja da Alemanha 95 teses. Como ele protesta contra a igreja, ele é chamado de protestante. E quem segue Martinho Lutero, já está dizendo o nome Lutero, são os luteranos. E o movimento é chamado de luteranismo. Então, em 1517 ocorre essa publicação de Lutero. Então, a gente vai falar tudo sobre isso. Em 1534, o rei Henrique VIII, ele quer se casar novamente. Então, ele vai romper com a igreja. Ele vai criar a igreja dele na Inglaterra. Então, é o ato de supremacia, fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Em 1536, João Calvino, os calvinistas, né? Vocês já ouviram falar na igreja luterana, né? Não. Não? Pois tem essa, viu? Aí tem João Calvino, que é a igreja calvinista presbiteriana. Já ouviram falar na igreja presbiteriana? Também não. Também não. Pronto, então tem essa igreja aí presbiteriana. Aí tem a igreja luterana. Então a de luterana é porque segue as ideias de Lutero. A presbiteriana é a de João Calvino. João Calvino, em 1536, ele publica esse livro chamado Instituição Cristã. E as pessoas, elas começam a seguir as ideias de Calvino. Em 1540, o Papa Paulo III ele vai reconhecer a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, né? Lembre-se que quando os portugueses chegaram aqui,
chegaram com os padres jesuítas para catequizar os índios. Então, a Companhia de Jesus era justamente esses padres que iam catequizar os índios. Então, o Papa, ele fala sobre ele reconhece que a Companhia de Jesus é uma instituição da Igreja Católica para catequizar os índios. Em 1545 a 1563 ocorreu o Concílio de Trento, que foi uma reunião da Igreja. Estava surgindo muitos livros, teve sempre concílio, né? A Igreja Católica sempre teve os concílios. Olha só o quanto de tempo durou o Concílio de Trento, na cidade de Trento. Foi de 1545 a 1563. Então lá ela definiu o que é que os padres podiam fazer, o que é que não podiam, o que é que se perdoava os pecados e tal. Em 1564, a Igreja então lançou uma lista, um índice dos livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum. Então, Você já falou dele. foi em literatura. Aí, esse Index Librorum Prohibitorum era a lista dos livros proibidos que a Igreja considerava que afastava as pessoas de Deus. Então, é chamado de Index Librorum Prohibitorum, viu? Então, Librorum em latim é livro, Prohibitorum em latim é proibido, e Index em latim é índice. Então, tem aqui. Então, nós vamos ver aqui e vamos fazer as questões. Olha, os precursores da reforma. As denúncias sobre comportamento considerados inadequados ou imorais de membros da Igreja já aconteciam na Baixa Idade Média, né? Especialmente a partir do século XIV. Seus autores pretendiam conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis. Aí eu vou perguntar, quem são os precursores dos movimentos protestantes? Aqui, ó, bota aí a pergunta. Quem são os precursores do movimento protestante? Ô, professor, mas o senhor vai deixar o link, né, lá do vídeo? Não, tá lá no YouTube. Mas pra achar demora, fica lá embaixo, o senhor... Certo, eu vou botar então. Aí, ó, são esses dois aqui, viu? Aí, o que é que eles pretendiam? Pergunta aqui. O que é que os precursores pretendiam? O que os O professor aumenta mais a tela. pretendiam? Precursores. Só um minutinho. Pretendiam. Aí vocês vão botar, tá aí, vou aumentar um pouquinho mais a tela. Aí o que é que os precursores pretendiam? Aí eles pretendiam conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis, viu? Essa parte de cima aqui. Então, eu não quero somente, quando vocês for responder prova, for fazer alguma coisa, eu não quero que vocês botem assim, pretendiam conter os abusos. Não, é para botar a frase toda. Pretendiam conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis. Viu, Sofia? Tá certo, Sofia? Tá. Pois é, tá consciente, viu? Porque você deixava sempre as perguntas pela metade. A resposta pela metade. Aí, olha, o Wycliffe, ele condenou a venda de indulgências quer dizer perdão, e defendeu a formação de uma igreja inglesa, aí em oposição ao poder universal de Roma, de onde o Papa controlava as ações do clero de toda a Europa. Wycliffe também insistiu na autoridade suprema das Sagradas Escrituras, destacando que a opinião da igreja não substituía a leitura da Bíblia. Então essa era a proposta de Wycliffe, certo? Então a gente não vai entrar nas ideias deles não, a gente só vai ler.
John Huss, ele retomou essas propostas e ele criticou a igreja também, né? Aí ressaltou que ninguém poderia representar Cristo ou São Pedro se não imitasse os seus costumes, certo? Então essas são as ideias de Wycliffe Huss. E aí muitos cristãos começaram a assimilar essa ideia e começaram a contestar a autoridade do Papa. É igual o que está acontecendo hoje, né? Voto impresso, não é voto impresso, não sei o quê. Então existia o voto impresso. Essa é uma analogia, viu que eu estou fazendo. Existia, antes de vocês nascerem, existia o voto impresso. Havia muita roubalheira. As pessoas roubavam os votos, jogavam fora e tal. Aí surgiu o voto eletrônico. E aí as pessoas começou a ver aí essa questão, algumas pessoas dizendo que a urna não é segura. E o Supremo Tribunal Eleitoral diz que é segura, que nunca teve fraude. Então aí começou as pessoas, né, a influenciar outras, igualzinho que aconteceu aqui na Reforma Protestante. Aí as pessoas começaram a desacreditar do Papa, né, a contestar a autoridade do Papa, igual a que está fazendo hoje, né, igual que está contestando a autoridade, a eficiência da urna eletrônica. Então tem essa questão, viu? É assim, eu estou dando só uma analogia para vocês verem como é que começa as ideias. Começa uma pessoa defendendo uma coisa, aí ele vai convencer outra pessoa, que convence outra, que convence outra, que convence outra, e aí começa a desacreditar, a contestar a situação da sociedade e tudo mais. Então, essa ideia sempre surgiu, não foi diferente na Reforma Protestante, não foi diferente nos outros eventos históricos. Já terminaram de fazer as perguntas aqui? Quem são os precursores do movimento protestante? Professor, essa ainda está copiando. E o que os precursores pretendiam? Certo, 2 minutinhos para a gente passar. Eu já terminei, professor. Tá certo, Wendel. Tá fazendo frio aí, Sofia? Eu já copiei. Eu tô perguntando se tá fazendo frio aí, menina. Frio tá fazendo. Terminou, Evelyn? Uhum. Sim, professor. Terminou? Sim. Uhum. Aí John Huss, ele foi considerado um herege e ele foi queimado vivo, certo? Pelos exércitos católicos, viu? Então as pessoas, quando não seguiam as ideias católicas da época, aí elas eram consideradas hereges, viu? Aí então, ó, fatores do movimento reformista. Aqui eu não vou assim entrar em detalhes não, eu só vou falar algumas coisas. Aí tem, ó, vários fatores contribuíram para o desenvolvimento, para o crescimento do movimento reformista no século XVI. O descontentamento da burguesia. Algumas pessoas, algumas ideias defendidas pela igreja não eram bem aceitas nos meios urbanos. Uma delas era a do justo preço, que afetava a atividade de mercadores e artesãos. Ela estabelecia que o valor de um produto não deveria incluir lucro, apenas os seus custos de fabricação e de venda. Um problema para os negócios burgueses. Então a igreja dizia que a
a pessoa só podia colocar lá o valor o preço das coisas, não podia ter lucro, só podia ter ali os custos de fabricação, de venda, de transporte, tudinho. Mas a burguesia diz que não, diz que queria lucrar, né? Se ela queria vender 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, se a produção do feijão, aquele quilo de feijão fosse, vamos dizer, 50 reais, né? Então, os burgueses, eles queriam ganhar 80 reais, queriam vender o preço do quilo do feijão por 80 reais. Então, eles queriam lucrar, eles tinham 30 reais aí de lucro. Então, a igreja era contra isso. Então a burguesia começou a ficar contra a igreja. Aí as questões teológicas. Teologia quer dizer estudo das questões referentes a Deus, certo? A igreja católica, ela seguia a teologia de São Tomás de Aquino, tomismo. São Tomás defendia o princípio do livre-arbítrio, e esse princípio cada indivíduo opta entre sua salvação ou o caminho da perdição, cabendo aos sacerdotes a tarefa de ministrar os sacramentos e orientar os fiéis na escolha do melhor caminho. Essa ideia dava muito poder ao clero, que atuava na intermediação das relações entre os fiéis e Deus. Então, da mesma forma também, né? Os protestantes, eles têm também o pastor, o reverendo, o bispo, que eles fazem a intermediação entre Deus e o homem, certo? Da mesma forma que a Igreja Católica tinha. Então, essa questão teológica vai ser tocada, né? Os reformadores afirmavam que todos nascem com seu destino traçado. Então, enquanto a Igreja Católica dizia que as pessoas tinham livre-arbítrio, os protestantes diziam que todos nasciam com um destino traçado, seja para o bem ou seja para o mal. É chamado de predestinação. Para alguns reformadores, os escolhidos de Deus, que era os predestinados à salvação, seriam os dotados de uma fé extrema. Então, essa questão da predestinação, ela vem até hoje, né, pelos protestantes. Aí a reformulação religiosa do protestantismo serviu a resposta à nova sociedade comercial, que já não se identificava com algumas exigências do catolicismo. Ao mesmo tempo, não queria abrir mão da sua espiritualidade, pois ele tinha preocupação com a salvação da alma, né? Então, por trás da questão religiosa tem a questão econômica, certo? Da burguesia. Então, tem essa questão aqui. Aí a insatisfação dos reis e dos nobres. No início da Idade Moderna, a Igreja Católica, ela tinha muita terra, né? Especialmente no território francês, e que a metade das terras cultiváveis que mais tarde seria a Alemanha, era da igreja. Haviam sido conquistadas durante a Idade Média por doações de reis e senhores em troca do apoio político do Papa. Os tributos cobrados pela igreja eram excessivos, o que desagradava tanto os reis quanto os nobres e geravam muitas críticas. Então, a igreja, ela tinha muita terra, como até hoje, e muitas dessas terras usado para a caridade. Então as pessoas têm orfanato, tem a própria igreja, né? Tem instituição de escola. Então a igreja, nessas propriedades que ela tem muita essa questão de orfanato, de igreja, de escolas, certo? Então mais só que os reis queriam mais riquezas, eles queriam a riqueza da igreja, então eles estavam insatisfeitos com a igreja. Aí vem também, a gente sabe que em todo canto tem gente ruim, né? Tem gente de índole má. Aí existia a corrupção moral, seja em qualquer lugar, seja em qualquer área, sempre tem a corrupção moral. Não quer dizer que a igreja é ruim, que a igreja católica é ruim, que a igreja protestante é ruim. Não é não.
certo? Tem as suas pessoas boas na igreja católica, tem as pessoas boas na igreja protestante, e a igreja, e quando se tem assim uma pessoa que não está seguindo a igreja, ela tem que ser tirada da igreja, né? Tem que ser punida, como muitas vezes a gente vê aí, né? Aí vem essa ideia de corrupção moral. A gente sabe muito bem que onde tem muita gente, termina algumas pessoas fazendo o que não é certo. Aí o desregramento moral que predominava em parte da hierarquia eclesiástica aumentou a descrença da população em relação à igreja e seus representantes. Os cargos eclesiásticos eram vendidos para pessoas sem o menor preparo. Bispo, arcebispo, papa exerciam seus cargos de mera ambição de título, certo? E vantagens políticas. Como apontam alguns historiadores, muitas ordens religiosas e parte do clero tinham uma conduta rigorosa e mantinham seus votos cristãos de acordo com os ensinamentos e mandamentos de Cristo. Tá vendo o que eu estou dizendo? Agora, umas práticas católicas mais criticadas era a venda de indulgências. A fim de manter o luxo e suas riquezas, muitos membros da igreja prometiam aos fiéis o perdão dos pecados em troca de dinheiro, certo? Aí o comércio de supostas relíquias relacionadas à vida de Jesus ou a dos santos era alvo das críticas dos reformistas. Mas como foi dito, né? Que tem gente ruim em todo canto. Aí começaram a vender as relíquias, as indulgências. Logo aí os reformistas começaram a criticar essa situação, ok? Aí aqui, ó, tá aqui uma xilogravura da época, século XVI. Aí vamos falar sobre Martinho Lutero. Aí você bota aí, quem foi Martinho Lutero? Quem foi Martinho Lutero? Quem foi Martinho Lutero? Aí você foi monge, ele era da igreja católica, ele era professor da Universidade da Alemanha, vou botar aqui as principais. E ele foi monge, ele foi professor, e aí ele se revoltou com a venda de indulgências. E aí o que é que ele fez? Aí você vai botar aí. O que Martinho Lutero fez quando estava revoltado com a venda de indulgências? Faça aí essa pergunta aí, viu? A resposta vai estar aqui, ó. Ele fixou na porta local um texto com 95 teses em que criticava o rigor das trocas das penitências por dinheiro. Então essa aqui é a resposta, viu? Então vocês façam aí a pergunta, a resposta vai estar no link que depois eu vou postar o vídeo e vai estar lá. E aí, tudo certo? Posso seguir em frente? Calma. Não, professor, Aí, por ele ter fixado essas 95 teses criticando a igreja, né? Ele foi excomungado pelo Papa, ou seja, ele foi excluído da igreja, né? Excomungado pelo Papa e banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico Carlos V. Mas suas ideias se espalharam pelos territórios alemães. Os nobres ambicionavam apoderar-se das terras da igreja. Olha aí, ó, tá vendo? A burguesia, a nobreza, querendo se apoderar das terras da igreja e ampliar os seus poderes, abalados com a decadência feudal. E os camponeses desejavam escapar das obrigações feudais, entre elas o pagamento do dízimo à igreja, viu? Então, tem essa questão aí, né? A questão econômica que houve na questão da reforma protestante, que tinha todo interesse. Não era interesse em servir a Deus, não. Era interesse econômico, interesse em ampliar os poderes. Então aí termine aí.
Terminei, viu, professor? Uhum. Posso passar? Preta, tô terminando, professor. Por mim, pode. Aí essa é a foto de Martinho Lutero, viu? Esse era Martinho Lutero. Terminei, professor. Ok. Então vamos terminar a aula agora. Aí vocês vão pegar, quando for mais tarde, vocês vão pegar e vão fazer as respostas. Eu vou mudar agora como é que eu estou fazendo. Então, vocês vão olhar o vídeo, fazer as respostas de acordo com o que eu coloquei aqui. Quando for na prova, eu quero as respostas igualzinho que está aqui, viu? Eu não quero resposta de internet não, porque a resposta da internet às vezes é imprecisa. E além disso, eu quero uma resposta completa. Se você pegar, fizer uma resposta incompleta e também com letra minúscula no início de frase, você vai pegar e vai perder a questão. Então aqui, ó, toda vez que eu começar uma pergunta, início de frase é inicial maiúscula. Quando eu boto aqui minúscula é porque já começou uma maiúscula aqui, mas aqui, como você vai botar a sua resposta a partir daqui, esse F é maiúsculo, esse E é maiúsculo. Então, vocês se organizem, porque senão perde ponto. E aí a gente sabe, viu? Ok? Então, tudo certo, podemos encerrar aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo foi de aula. Ok, tudo certo. Bom, agora vocês têm a programação lá a programação no grupo lá no grupo, certo? Oi, Isaac. Oi, professor. Aí eu prefiro que você pegue o nome dos alunos, copie numa folha aí e depois você passa o nome mesmo. Eu não quero mais as fotos não, as fotos tá enchendo demais o celular. Pode ser? Sim. Certo, pode. Você copiar o nome dos alunos, viu? Certo. Aí, Isaac. Oi, Ícaro. Tira print só pra tu e depois tu copia o nome dos alunos e bota lá. Isso, Tá você certo. tira print para você, bota o nome dos alunos, bota o nome dos alunos no papel, aí depois você passa digitado, que fica melhor, tá certo? Certo. Obrigado, gente, bom dia, até a próxima aula, tchau! Até, professor. Tchau.